Drenagem linfática em membros inferiores. Circulação linfática. Na microcirculação tem lugar a função mais específica da circulação, isto é, o transporte de nutrientes aos tecidos e a eliminação dos resíduos celulares. Os capilares são estruturas extremadamente finas, com paredes muito permeáveis, e é aqui onde se faz o intercâmbio de nutrientes e resíduos entre os tecidos e o sangue. O sangue não flui habitualmente de forma constante através dos capilares, senão de forma intermitente, e este fenômeno é chamado vasomotilidade. O sistema linfático representa uma via acessória pela qual o líquido pode fluir desde os espaços intersticiais ao sangue. Os vasos sanguíneos deixam filtrar mais líquido do que são capazes de absorver, mas com este desequilíbrio fisiológico chegaríamos a uma inundação tissular desastrosa, se não estivesse o sistema suplementar de retorno encarregado de recolher este excesso de líquido intersticial chamado sistema linfático. A linfa é considerada uma intermediária entre os tecidos e os vasos sanguíneos. Sua consistência é semelhante ao sangue, exceto nos glóbulos vermelhos. Seus glóbulos são brancos, linfócitos e grandes mononucleares, e não existem na linfa antes de penetrar nos gânglios, aparecendo somente ao sair dos mesmos. Sua formação é complexa e se dá nos espaços intersticiais, debaixo da capa basal da epiderme. A composição físico-química varia de acordo às diferentes áreas do corpo, mesmo que geralmente o líquido linfático está constituído por água, proteína de alto peso molecular, lipídios, hidratos de carbono, minerais, outros componentes orgânicos em pequenas quantidades. Sua circulação começa nos espaços intersticiais, logo intervêm os capilares linfáticos, passa aos pré-coletores, logo aos coletores e vai aos relevos ganglionares. Dali vão passar a outros gânglios ao destino, conduto torácico ou grande veia linfática. Estes troncos são um tramo intermediário entre os gânglios e os vasos sanguíneos, transportando estes últimos o conteúdo linfóide. Elementos que favorecem a circulação linfática: contração dos músculos próximos, movimento de outras áreas do corpo, pulsações arteriais, força constante, força autônoma do linfangioma, movimentos respiratórios amplos, compressão externa dos tecidos. Os gânglios linfáticos são estruturas ovaladas, alguns pequenos e outros com mais volume, que se interpõem ao longo dos vasos. A linfa chega aos gânglios por vários vasos linfáticos aferentes, se mexe lentamente por seios revestidos por uma rede interior onde estão suspensas células fagocitárias e saem por um vaso eferente. Então, estas formações, além de representar a afluência de diversos coletores com a conseguinte acumulação de linfa, atuam como verdadeiros filtros depuradores, capazes de reter, metabolizar e destruir alguns dos elementos aportados pela corrente linfática. Sinais de insuficiência circulatória. Há muitos sinais que são indicadores de insuficiência circulatória, especialmente em membros inferiores. Os sinais que podem se observar são edema, telangiectasias, eritema, fragilidade capilar, pele seca ou áspera, celulite, diferentes fases de flebites, varizes, etc. Os sintomas variam conforme a alteração, se bem que entre eles podem se apresentar dor, câimbras, esfriamentos, pesadume, fadiga, sensações alteradas, inestabilidade em geral, etc. É claro que em muitos destes casos a atenção deverá ser por parte de um especialista. Depois da insuficiência venosa vem a insuficiência linfática, gerando assim o linfedema. Pode-se observar primariamente desde a inchação dos maléolos até chegar à elefantiase. No início, esta alteração é típica por sua aparição progressiva, primeiramente no tornozelo, depois no dorso do pé, para depois tomar a perna, em ocasiões até a raiz do membro.
ausência de dor, que pode sentir no final do dia por efeito da gravidade. Sua consistência é mole e guarda marcada o sinal da pressão dos dedos, seu lento retrocesso. Técnicas básicas de linfodrenagem. A. Velocidade, intensidade, direção e descrição. A velocidade com a que progressa a linfa em seus coletores é muito lenta, pelo qual o ritmo das manobras também é lento. Enquanto a intensidade se manterá uma pressão uniforme ou regular, que dependerá da pessoa, tanto de sua problemática como sua anatomia. A direção dos movimentos sempre serão centrípetos, isto é, sempre seguindo o sentido da circulação sanguínea, de retorno e linfática. Quanto à sua descrição, as manobras devem ser proximais, as quais começarão perto da raiz do membro ou da área central ganglionar, para depois passar à área distal e terminar levando tudo aos gânglios correspondentes. B. Denominação, forma de aplicação e efeitos. Bombeamento, movimento articular, pressões deslizadas, roçamentos e efleuragem, deslizamentos ou toques com bombeamentos, compressão, sacudidas.